Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, dia 1º de agosto, terça-feira, iniciamos o mês vocacional. E a igreja hoje celebra Santo Afonso Maria de Ligório. Foi um bispo e doutor da igreja italiano. Ele nasceu em 1696 e também lá morreu em 1787. Ele foi brilhante advogado, escritor, poeta, musicista, e ele usou todas seus dons, aquilo que Deus lhes concedia, em favor do anúncio do Evangelho. Ele também tornou-se apóstolo do culto à Eucaristia e à Virgem Maria e fundou a congregação do Santíssimo Redentor, ou os redentoristas, como assim nós o conhecemos. E por este Evangelho que nós vamos refletir, vamos pedir a intercessão de Santo Afonso para que nós também possamos escutar a palavra e, guiados por ela, seguir o seu exemplo. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, do capítulo 13, do versículo 36 ao 43. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão de seu reino todos os que fazem outros pecar ou os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos que ter muita responsabilidade com a nossa própria vida e descobrir nela como está os nossos corações, se nós estamos mais para o joio ou para o trigo. A quem pertencemos? Nós sabemos que Deus é um Deus amoroso, misericordioso e paciente no chamado para a nossa conversão e mudança de vida. Mas nós não podemos brincar com aquilo que nos é dado, a nossa salvação. O próprio Jesus vai dizer para nós, que o diabo existe, que o mal existe e que nós precisamos estar atentos, porque ele está ao nosso redor e muitas vezes dentro de nós em diversas situações. Quantas vezes nós nos deixamos levar e conduzir pelo mal, mas nós precisamos retroceder e buscar Jesus, caminho, verdade e vida, buscar a sua palavra, buscar os seus ensinamentos, pautar a nossa vida pelos mandamentos da lei de Deus. E aí nós saberemos que nós estamos no caminho do bem, no caminho da salvação. O alerta que Jesus faz para nós ao terminar essa parábola é: quem tem ouvidos, ouça. E nós precisamos escutar a voz de Deus, nós precisamos escutar os ensinamentos do Senhor e assim seguir, porque nenhum de nós sabe qual é o tempo, qual é o momento quando o Senhor
nos chamará na prestação de contas. E aí não vai ter como voltar atrás, porque se nós cultivamos, se nós deixamos que o joio seja maior, o bem maior da nossa vida, nós haveremos de ser ceifados e jogados no fogo do inferno. E nós precisamos cultivar o bem, cultivar as boas ações, cultivar a palavra de Deus e ao nosso redor fazer com que ela aconteça. O próprio Jesus disse que aquele que peca e que leva os outros a pecar serão jogados no fogo do inferno. Muitas vezes nós achamos que o pecado que está em nós é responsabilidade, eu sou o dono da minha vida. Não, meu irmão, minha irmã. Todas as nossas atitudes, elas geram para aqueles que estão ao nosso redor algo, alguma coisa. Então, se nós temos o nosso coração alimentado, né, cultivado pela boa palavra, por aquilo que é bom, por aquilo que é vivo, que é verdadeiro, aquilo que vem de Deus, ao nosso redor também serão sentidas essa presença de Deus. Mas se nós tomamos o caminho daquilo que é errado, daquilo que não nos leva e não nos conduz à salvação, ao nosso redor também levaremos outros a pecar e a perder, muitas vezes, a vida eterna. Então nós temos uma responsabilidade muito grande por nós e por aqueles que estão ao nosso redor. Porque as nossas atitudes vai gerar vida ou vai gerar morte ao nosso redor. Porque aqueles que estão enfraquecidos e muitas vezes não conhecem a palavra de Deus, podem fazer uma escolha errada diante das nossas atitudes. Então, que nós saibamos, diante dessa parábola do joio e do trigo, apesar de nós sabermos que nós temos um Deus amoroso, misericordioso e paciente, que sempre espera, né, o tempo certo e nos dá todas as chances para que a Ele voltemos e com Ele vivamos a nossa vida como um prenúncio daquilo que viveremos na vida eterna, que nós não nos deixemos enganar e seduzir pelas obras do mal e assim perder a graça que nos é concedida da vida eterna e nem levar outros a perder. Então que saibamos, nessa parábola tão bem explicada, que nós fiquemos atentos a tudo aquilo que nós estamos escutando e vivendo. E sejamos anunciadores dessa palavra e viver essa experiência da palavra e do amor de Deus em nossa vida e em todos os momentos. Que saibamos ser fiéis aos ensinamentos do Senhor, porque toda a nossa atitude tem um reflexo. Que esse reflexo seja que no fim dos tempos nós escutemos do Senhor: vinde benditos de meu Pai, e não escutemos, né? Não vos conheço. Que eu e você possamos ter uma santa, abençoada semana e vivermos a experiência que a igreja nos propõe nesse mês vocacional, né? A experiência de vocacionados ao casamento, aos ministérios sacerdotais, aos ministérios religiosos, ver plenamente aquilo que o Senhor preparou e quer para mim e para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.